Olá, nós estamos aqui para fazer a nossa quarta análise sobre essa série da crise brasileira em que nós nos encontramos como país neste momento. Logo depois da vinheta eu volto fazendo uma grande observação histórica e principalmente um grande conselho histórico dado pela filosofia para quando nós enfrentamos situações como essa. Bem, como você sabe, semanalmente nós estamos fazendo aqui uma análise sobre a situação da crise, dando dicas, dando conselhos. Eu já havia preparado diversos rascunhos sobre coisas que deveríamos falar, dados a mostrar, e cheguei a uma grande conclusão que talvez não seja o momento de nós falarmos sobre isso. Por que eu cheguei a esta conclusão? Neste momento eu percebo que há muita gente preocupada, muita gente precisando emocionalmente de apoio, e essas pessoas estão com enorme dificuldade de ouvir racionalmente as coisas. Isso acontece normalmente porque as pessoas têm suas convicções. Pode ser que essas convicções não sejam baseadas em fatos, em dados, mas são convicções. O ser humano é naturalmente um ser de fé, de crença, de valores, e cada um de nós temos as nossas convicções, não é verdade? Mesmo que essas convicções ou essas nossas condições de fé não sejam baseados em fatos, em dados, em realidade, mas assim é que acontece. Então cheguei à conclusão que nesse momento, fazendo a quarta análise, mostrar dados e fatos, talvez não fosse a melhor coisa a ser feita. E por que eu cheguei a essa conclusão? Porque eu me lembrei de um grande conselho histórico que acho muito pertinente para este momento, e eu gostaria de fazer novamente este meandro, este conselho dado há milênios para a humanidade. Aconteceu basicamente com Sócrates. Sócrates, que era um grande filósofo da Grécia Antiga, ele foi procurado por uma pessoa e essa pessoa se apresentou até o filósofo e disse assim: ó, Sócrates, eu tenho que te contar uma coisa sobre a pessoa tal. E aí Sócrates imediatamente parou a pessoa e disse a ela: olha, já que você está aí com muita disposição de falar, eu pergunto a você se antes de me contar tal coisa sobre esta pessoa, isso que você vai contar já passou pelas 3 peneiras. E então a pessoa ficou assim: mas 3 peneiras? Eu não sei o que é isso, quais são essas peneiras? E Sócrates então começou a pontuar sobre essas peneiras. E eu, claro, começo a pensar sobre isso porque faço parte de diversos grupos de WhatsApp ou de outros meios de mídias sociais e vejo as pessoas falando muito, muita gente falando, mas falam, e aí de repente nós começamos a ver várias coisas que são contraditórias, coisas que muitas vezes nos assustam, coisas que muitas vezes nos tiram do sério ou nos colocam em posições de risco. E então, nessa situação, ficou assim meio que circulando na minha memória a colocação de Aristóteles. Aliás, Aristóteles dizia que a verdade precisa ser perseguida e que a nossa percepção dos fatos pode não ser verdadeira. E é claro, nessa situação é que entra o grande conselho de Sócrates. Sócrates disse que as 3 peneiras são as seguintes: antes que nós falemos qualquer coisa, antes que nós mencionamos qualquer situação que para nós pode ser talvez tido como realidade, ele dizia que a primeira peneira antes de falarmos qualquer coisa é nos perguntarmos sinceramente se aquilo que estamos falando é a verdade. Veja, quando nós falamos coisas que nós não temos certeza
que são realidades, que são verdades, então nós podemos provocar muitos males. Nós podemos destruir reputações, nós podemos levar pessoas a situações de pânico desnecessariamente e aí de repente causar grandes males, talvez pessoas que matem ou morram diante dessas situações. Então nós temos que ter muita preocupação com aquilo que falamos. E é claro, eu retomo aqui o que eu estava dizendo, numa situação como essa é natural nós termos uma vontade imensa de falar, de se expressar, de gritar, dizer ao mundo aquilo que achamos que são verdades, ou mesmo replicar situações ou mensagens que nós olhamos e nos perguntamos, isso aqui não deveria ser dito, e a gente começa a dizer, passar para outras pessoas. Mas Sócrates dizia o seguinte: você já se perguntou se isso é verdade? Você investigou a fundo para ter certeza se este fato que você está tentando me dizer, um pseudo-fato talvez, isso é verdade? Veja, meu amigo, minha amiga, a prosperidade tem a ver com nós não ficarmos perdendo tempo com mentiras, porque quando nós estamos gastando nosso tempo, investindo nosso tempo com coisas que não são factuais, a probabilidade de nós nos perdermos ou perdermos o nosso esforço com aquilo é enorme, se não total. Então, a primeira coisa que eu aconselho a você é se perguntar a respeito das coisas que você está lendo e a respeito das coisas que você está passando adiante, se aquilo é a verdade. A verdade liberta. A verdade, ela realmente nos dá a chance maior de acertar. No entanto, para Sócrates, meramente um fato ser verdadeiro, ele não era necessariamente algo importante para ser repassado a outras pessoas. Ele dizia que a segunda peneira é tanto quanto importante quanto a primeira. Ou seja, em primeiro lugar, nós devemos nos perguntar, isso é verdade? Isso é verdade? E devemos investigar se é verdade. E aí então passar pela segunda peneira. Para Sócrates, a segunda peneira era se aquilo era algo bom, se aquilo ia provocar o bem, se aquilo iria fazer com que, depois de informado as outras pessoas, iria fazer com que o efeito, o resultado daquela informação ser passada adiante seria provocar o bem. E nós temos que então parar para pensar sobre o que é o conceito do bom ou do bem. O bem é aquilo que promove mais resultados positivos do que negativos. Então, nós temos que parar para pensar sobre nossas verdades. Será que se nós passarmos isso adiante, essa verdade, então, essa verdade passada adiante, ela vai provocar o bem? Será bom para as pessoas saberem daquilo? Essa segunda peneira talvez seja uma das mais importantes, uma das mais impactantes, porque o próprio Salomão dizia nos seus textos antigos de que o Filho de Deus não deve ser tão verdadeiro e nem tão justo. Ou seja, nós não precisamos falar todas as verdades que sabemos, porque muitas vezes as verdades vão provocar males. E isso é a segunda peneira, segundo Sócrates. Mas Sócrates dizia que havia uma terceira peneira a ser colocada. Nós precisamos, segundo ele, nos perguntar se aquilo que estará sendo informado é realmente necessário ser informado. É realmente muito importante que as pessoas saibam daquilo, porque muitas vezes a situação é verdadeira, muitas vezes aquela informação verdadeira vai provocar o bem, mas muitas vezes ela não é necessária. Por quê? Porque as verdades muitas vezes precisam ser ditas
para algumas pessoas específicas e não para todas. Aquelas pessoas que não precisam saber ou para quem, se você se dirigir, talvez não provoque o bem, então não é necessário se dizer. Eu diria mais ou menos o seguinte: segundo Sócrates, muito importante para ser sábio e trilhar crises com sabedoria e, portanto, obter ótimos resultados, mais importante é o silêncio. Mais importante é dizer apenas o que deve ser dito, desde que seja verdade para as pessoas que precisam saber e fazer bom uso dessas informações. Essa situação talvez seja uma coisa mais importante. E por que estou dizendo isso? Porque quando você chega no momento como estamos chegando, em que de repente os ânimos estão começando a se inflamar, duas verdades começam a ser colocadas, porque são duas verdades filosóficas. Há aquelas pessoas que são partícipes da filosofia utilitarista, em que se pensa, olha, eu tenho que colher a melhor relação custo-benefício, ainda que na situação ocorram situações até de morte, digamos assim, não é? Mas o custo-benefício, ele é melhor. Isso aí é o pensamento de um utilitarista. E tem pessoas que estão avocando para seus argumentos justamente as colocações das filosofias humanistas, em que se diz assim, eu vou fazer de tudo tentando salvar todos, ainda que no final das contas morram mais do que aqueles que eu imaginava numa situação anterior. E veja, todas duas são verdades, todas duas têm suas lógicas defensáveis. A questão é, qual é o bom senso no meio disso tudo? Qual é a melhor posição no meio disso tudo? Para Sócrates, a melhor posição é a posição do sábio. O sábio, ele vai dizer as verdades e não mentiras, apenas se forem boas em seus efeitos e apenas quando necessário. Talvez, segundo Sócrates, nós devêssemos nos preocupar mais com o silêncio, em servir ao invés de dizer, até sem preocupação. A semana que entra é uma semana decisiva, como todos sabem, e certamente é uma semana de busca de discernimento, que é um dos princípios também da sabedoria. Eu espero que você seja bastante sábio, que nós aprendemos nesses dias a ouvir mais, que nós possamos ser, portanto, pessoas mais próximos de servir e de ajudar e de fazer com que a vida seja melhor do que, de fato, fazer o seu inverso. Desejo a você muitas felicidades, desejo a você que haja muita sabedoria em seu coração e também na sua conduta, e que as três peneiras em tudo aquilo que você for fazer ou falar sejam usadas para o bem. Um grande abraço.